A gente vai falar também aqui de um tema internacional importante. Aliás, falando em tema internacional, a Ana Luísa tá aí, Ronald? Tá por aqui, Zaidan. Ana Luísa Bessa, boa tarde. Aliás, internacional, nós temos um tema internacional na nossa entrevista de hoje, né? Exatamente. Boa tarde, Zaidan, Ronald, Manuel e para todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. A gente conversa hoje com a Denise Kogo, que é professora e pesquisadora na área de imigração, para falar um pouquinho sobre a crise humanitária, Zaidan, no Haiti, porque milhares de imigrantes haitianos pedem asilo nos Estados Unidos e eles se encontram ali na fronteira do estado do Texas com o México para cruzar o Rio Grande e encontrar alguma forma de refúgio no país norte-americano. Inclusive, hoje, 30 crianças brasileiras foram deportadas pelos Estados Unidos para o Haiti. E desde que a situação estourou, quase cerca de 4.000 pessoas já foram embarcadas em voos americanos para Porto Príncipe, que é a capital do Haiti. E o principal diplomata norte-americano para o Haiti renunciou recentemente depois que o governo Biden decidiu deportar muitos haitianos. E ele completou, Zaidan, exatamente com essas palavras, que não se associaria a uma decisão desumana dos Estados Unidos de deportar milhares de refugiados haitianos. Perfeito, Ana. Assunto muito importante. O Haiti e seus flagelos, né, que vão se sucedendo. E o Joe Biden, ele tem uma coisa que é muito parecida com o Bill Clinton. Ele nunca é responsável por essas situações. Ele sempre transfere. O Bill Clinton fazia muito isso. Ele sempre jogava a responsabilidade para alguém de uma decisão dele. E é o que o Joe Biden está fazendo agora. Está jogando para meio mundo, para policiais, para comando policial, para guarda de fronteira, mas não assume que a ordem partiu de seu gabinete na Casa Branca. Mas, nos Estados Unidos, uma cena rara. Generais conversando com parlamentares no Capitólio, prestando esclarecimentos. O secretário da Defesa, Lloyd Austin, o chefe do Comando das Forças Armadas, Mark Milley, e também o líder da Central de Comando dos Estados Unidos, general Frank McKenzie. O tema oficial ali, o convite foi feito para que eles falem sobre Afeganistão. Mas, na verdade, há muito mais a ser explicado, principalmente pelo Mark Milley. No caso do Afeganistão, é bom lembrar que a ocupação tinha mesmo de acabar, não é? Era insustentável. 20 anos de ocupação e resultados pífios. Aliás, é interessante quando vamos descobrindo, com os documentos que vão sendo tornados públicos, que os Estados Unidos tentaram impor, inclusive, alguns valores, não ao parlamento, não ao governo, mas ao povo afegão. E isso não se faz. Você não chega e traz ali uma cartilha. A partir de agora vocês devem pensar assim. Isso não existe. E eles queriam que valores, aliás, recentíssimos, que o Ocidente adotou, principalmente os Estados Unidos e a Europa, e aí, claro, os colonizados vão repetindo, como acontece no Brasil, inclusive nas redações, né? Você tem um comportamento colonizado de reproduzir até as palavras, depois de traduzidas, do New York Times, do Washington Post, que estão fazendo hoje uma grande porcaria e não jornalismo. Mas, no Afeganistão, tentaram impor valores, etc. Mas uma coisa estava clara. Sem ganhar o coração, a mente do cidadão, você não vai ter colaboração. E a sua ocupação é meramente militar. Você vai ser atacado, vai responder aos ataques, porque tem força militar para isso. Não se trata de um ataque, porque o ataque é fácil. Para os Estados Unidos, facílimo. Se ataca desde navios,
com bombardeiros, com jatos. Você não precisa nem colocar o pé no solo do oponente. Você vai atacando de fora e devasta. Ocupar é outra coisa. Ocupar é muito mais difícil. As exigências são muito maiores. A ação dos Estados Unidos no Afeganistão tinha razão de ser, porque foi lá que Bin Laden estava quando foi organizado aquele ataque de 2001. E essa era a meta. Só que a Al-Qaeda foi esvaziada consideravelmente. O Bin Laden fugiu do Afeganistão, andou ali pela região, chegou até a ir à África, ao Sudão, mas foi no Paquistão, vizinho do Afeganistão, que ele foi morto. Então, esse assunto estava razoavelmente resolvido. Mas a ocupação continuou para tentar garantir o governo aliado. E não adiantava impor Hamid Karzai, não adiantava. O Afeganistão nunca admitiu a presença estrangeira, nunca. Nem do Império Britânico, nem do Império Russo, nem da União Soviética e nem dos Estados Unidos. E aí, o Obama já falava na saída, o Trump negociou a saída, a negociação que aconteceu no Catar, e finalmente chegou a hora. E o Joe Biden determinou a saída. De maneira atabalhoada, apressada, pouco planejada, mal planejada. E o resultado foi ruim. Agentes americanos ficaram atrás das linhas inimigas. Ainda houve aquela ação cruel e ao mesmo tempo grotesca, que foi matar uma família, inclusive 10 crianças, achando que era um terrorista dentro de um carro em Cabul. Então o Joe Biden fez tudo de maneira atabalhoada. Mas saiu. E o governo americano já dizia lá em 2018, sabemos que assim que sairmos, vocês, dizendo para o pessoal do Talibã, vocês vão assumir o poder. Lógico, não haverá resistência possível ao Talibã com forças locais. Até porque dentro do exército já havia vários simpatizantes do Talibã. Só queremos uma garantia, não abriguem terroristas. Estado Islâmico e Al-Qaeda. O Talibã falou, está feito, não abrigaremos. Inclusive, o Talibã tem sido alvo de ataques do Estado Islâmico. Outro dia morreram alguns militantes do Talibã num atentado do Estado Islâmico. Semana passada. Então é uma luta do Talibã, enfrentar o Estado Islâmico lá dentro. Pois bem, essa explicação é que o Congresso estava pedindo para Lloyd Austin, secretário da Defesa. Aliás, Biden driblou a lei ao colocar um sujeito da ativa na Secretaria de Defesa. Frank McKenzie, mas principalmente Mark Milley. Mark Milley, Lloyd Austin, mas não começou com eles. Seus antecessores também estão degradando valores dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Estão impondo uma agenda que é daquele grupo que tomou de assalto o Partido Democrata. Estão impondo a cartilha desses grupelhos dentro das Forças Armadas. O que não tem nada a ver com eficiência, eficácia, disciplina e ação das Forças Armadas. Mas eles estão fazendo isso. Bom, tentaram fazer com o povo afegão, querendo impor valores ao povo afegão, e é claro que não funcionou, pelo contrário, só fez aumentar a resistência. Esses caras querem que eu pense como eles pensam? Essa foi a reação dos afegãos. Quem fez isso, ou tentou fazer com o povo afegão, quer agora fazer com seus próprios soldados, com seus próprios militares, das 3 armas. Que eles se debrucem sobre a cartilhinha desses grupos que tomaram de assalto o Partido Democrata. Isso não começou agora, o que mostra
que o Partido Republicano também foi conivente. O Partido Republicano fez um negócio com o Partido Democrata. O Partido Democrata garantiu o aumento dos soldos, o aumento dos salários dos militares, que era uma exigência republicana, mas eles precisavam de votos dos democratas. E, em troca, o Partido Republicano abriu mão de participar dos valores que seriam ensinados nas academias militares e dentro dos quartéis. Ou seja, a divisão ideológica nos Estados Unidos avançou em direção às Forças Armadas. Entrou onde não deveria. Porque, como braço do Estado, as Forças Armadas devem permanecer alheias a esse embate ideológico. Mas há algo aqui especificamente referente a Mark Milley que tem de ser esclarecido. No ano passado, quando o Trump, na visão do Mark Milley, o Trump já tinha ideia de que perderia a eleição, na visão do Mark Milley, o Mark Milley botou na cabeça que o Trump ia entrar em guerra com a China. E que as Forças Armadas não seriam consultadas, elas só seriam avisadas. O que, sabemos, não é assim que funciona. Nenhum presidente dos Estados Unidos diz: entremos em guerra, sem antes ter uma série de reuniões com a liderança militar. Qual o cenário, o motivo da guerra, se ela é imprescindível. Mas o Mark Milley, botou na cabeça que o Trump ia entrar em guerra com a China. Tá bom, ele poderia ter essa ideia. O que ele deveria fazer? Comandante em chefe das Forças Armadas, ou seja, sujeito que comanda o grupo que unifica Marinha, Aeronáutica e Exército na hora das grandes decisões. O que ele deveria fazer? Quer uma audiência com o presidente. Presidente, tenho informações que o senhor está querendo entrar em guerra com a China. Ele fez isso? Mark Milley? Não. Ele procurou outros generais e o secretário, então secretário de Defesa, o chefe do Pentágono, e talvez até o secretário de Estado, procurou o Mike Pompeo, por exemplo, para dizer: olha, tenho informações, porque ele não pode dizer eu sonhei, né? Ele tem que dizer: tenho informações de que o Trump vai provocar uma guerra com a China, como ato final do seu primeiro mandato. Ele fez isso? Não. O Mark Milley ligou para um general chinês e disse para o general chinês tudo o que ele achava que iria acontecer. Isso é inaceitável. Além de mostrar que o sujeito, que é o chefe militar, que claro, o comandante em chefe é o presidente, mas o chefe militar, que só responde ao secretário de Defesa e ao presidente da República, e ninguém chega a um cargo desse se não tiver uma longa história militar, inclusive em guerras, esse sujeito entrou em pânico quando achou que ia ter uma guerra. E aí ligou para um general chinês para dizer: olha, eu acho que o Trump vai querer fazer uma guerra contra vocês. E isso configura, se tudo isso que foi transcrito realmente aconteceu, se o general não derrubar essa informação, configura traição. Porque não é um funcionário ali
que resolveu, desesperado, em pânico, entrar em contato com um colega chinês. É um alto comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos ligando para um alto comandante das Forças Armadas chinesas para contar algo que até então era um segredo e que ele achava que ia acontecer. Ele não ouviu de alguém. Segundo episódio, janeiro. 8 de janeiro, Trump já havia perdido a eleição, faltavam 12 dias para a posse de Joe Biden. Mark Milley tem uma conversa com uma pessoa que não sabe nada de assuntos de defesa e que só está na direção da Câmara dos Representantes porque tem bases importantes de apoio dentro do Partido Democrata. Nancy Pelosi. E a senhora Nancy Pelosi, a mesma que de maneira irresponsável rasgou um discurso do Estado da União, do Trump, e ali ela não estava rasgando um discurso do Trump, ela estava rasgando um discurso que é institucional, uma prestação de contas do presidente ao Congresso e ao povo. Essa Nancy Pelosi estimula os delírios de Mark Milley e diz: eu acho que antes da posse do Biden, ele vai querer uma guerra com a China. Olha a irresponsabilidade. Nancy Pelosi, dirigindo a Câmara dos Representantes, dispara o principal líder militar das Forças Armadas, só abaixo do secretário de Defesa e do presidente da República, diz para ele que ele está certo no seu delírio e que naqueles 12 dias, durante aqueles 12 dias, havia o risco de em algum momento Trump entrar em guerra com a China. Um delírio. E o que ele faz? Liga outra vez para o general chinês. Ou seja, há um movimento degradante que o Partido Democrata, com a irresponsável conivência dos republicanos, em troca de soldos maiores para as tropas, há uma degradação ideológica. E os embates ideológicos de republicanos e democratas deveriam ficar no campo civil, no Congresso, nas instituições, na sociedade, mas nunca nas Forças Armadas, nunca no braço armado do Estado. Mas eles fizeram avançar suas cartilhinhas para dentro dos quartéis. Não bastasse isso, essa degradação lenta, progressiva, que pode ser interrompida, há resistências dentro das Forças Armadas a essas cartilhas, mas ainda há um general, e aí é preciso saber, primeiro, como ele chegou lá. Um sujeito que imagina que haverá uma guerra, entra em pânico e liga para o general do país contra o qual ele imagina será declarada uma guerra. Liga 2 vezes, obviamente passa informações. E onde ele está hoje? No mesmíssimo lugar. Porque aí cabe a Joe Biden e ao Austin removê-lo. Não o fizeram. Ou o general desmonta, diz que aquelas transcrições, inclusive da conversa por telefone com Nancy Pelosi, foram adulteradas, manipuladas, emendadas, editadas, ou ele não pode ficar lá. Mas não é um caso específico. É um processo. É um processo. Antigamente, democratas e republicanos tinham diferenças pontuais. Os dois partiam da premissa de que há valores inegociáveis nos Estados Unidos. A liberdade
o sistema econômico, os direitos civis. Pois bem, isso foi até o início dos anos 90. Começa a mudar no governo de Bill Clinton. Quando o Partido Democrata começa a mudar e vai sendo tomado de assalto por grupos que não pensam como pensavam os democratas, mas que viram no Partido Democrata uma instituição com força, dinheiro e presença no país inteiro, que poderia ser o grande canal de suas ideias marcusianas, sim, lá do Herbert Marcuse. E, posteriormente, o Partido Republicano, mergulhado numa mediocridade tremenda, é tomado de assalto por outro grupo, que depois resolveram adotar um líder, um cara que soube surfar naquela situação, que foi o Trump. Então houve a descaracterização dos dois partidos, realmente descaracterizados, e aí há um embate, já não é uma diferença pontual. Os democratas antigamente queriam um pouco mais de presença do Estado na economia, os sindicatos fortes e alguma proteção no comércio internacional, enquanto os republicanos queriam comércio livre e também menos intromissão do Estado na economia. Eram as diferenças pontuais. Hoje não. Hoje é um embate, uma guerra ideológica. Conhecemos bem como funciona. Só que o risco torna-se muito grande quando esse embate de dois partidos, e claro, representando alas da sociedade americana, esse embate avança para dentro das mais bem equipadas forças armadas da história humana. Ronald. Esse é o Bandeirantes Acontece, o editorial de abertura do nosso programa vira podcast. É o Entendendo a Notícia, que daqui a pouco fica disponível nos principais agregadores. E, para você que ainda não conhece, visite o nosso site, que é o radiobandeirantes.com.br. Visite, porque lá estão todos os conteúdos importantes da Rádio Bandeirantes. Além da live, é a transmissão dos programas ao vivo, e hoje vai até tarde da noite com a decisão da semifinal, da definição da semifinal da Libertadores da América, com Atlético Mineiro e Palmeiras. Você tem toda a programação da Rádio Bandeirantes ali resumida. Os principais fragmentos do dia, feitos pela nossa equipe aqui do digital, com a Gleice, com a Laís, com a Bia, todo mundo aposta, e a Giovana, todo mundo apostos para oferecer o melhor conteúdo, e também todos os programas e podcasts colocados ali na íntegra, para que você faça uso. Não conseguiu ouvir o programa ao vivo? O programa está lá, disponibilizado para você. Os que vão ao ar, no dial da Rádio Bandeirantes, e os produtos que vão além do dial da Rádio Bandeirantes, que são os podcasts. Entre lá, radiobandeirantes.com.br. Rede Bandeirantes de Rádio.